Fala pessoal, e aí, como vocês estão? Como vocês estão? Hoje eu quero falar sobre castigos. Hoje eu quero iniciar um assunto importante, interessante. Eu quero falar sobre linkar alguns assuntos com vocês aí, vocês vão gostar bastante. Esperando o pessoal chegar, um assunto interessante para discutirmos. Eu estou um pouco cansado, que eu fiz bastante audiência essa semana, tá trabalhando bastante. Mas vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. Pode ficar um pouco tremido, é porque eu tô segurando porque meu celular tá carregando. Mas hoje eu tenho um assunto fantástico com vocês. Vou mostrar muita coisa na Bíblia que vocês nunca viram, que vocês não fizeram links ainda, e eu quero ajudar vocês. Só que eu preciso de uma ajuda. O áudio tá bom aí, pessoal? Dá um feedback aí pra mim. Me diga se o áudio está bom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se o áudio está bom. Aí, o áudio tá legal, né, gente? Gente, eu tenho um assunto fantástico para falar com vocês. Quero mostrar textos da Bíblia. Vocês vão amar isso daí, viu? Vamos lá então. Eu preciso de alguém para me ajudar, que eu tô sem ninguém aqui para me ajudar. Preciso de alguém que se responsabilize aí por pegar os textos no Google e colocar na tela para me ler, para a gente facilitar. Alguém pode me ajudar com isso? Ó, vou mandar um beijo aqui pro pessoal daqui a pouco. Cora, um beijo. Elton, meu amigo. Vê se aparece. Cleide, Ricardo, Emerson, Ju, saudade, Ju. Um beijão. Um beijo. Tamo junto. Ivair. Obrigado, gente. Alguém pode fazer isso para mim? Colocar o texto que eu falar na tela? Alguém coloca aí então Números capítulo 5. Eu vou iniciar o assunto e nós vamos finalizar amanhã. Eu vou falar coisas maravilhosas sobre o Apocalipse, sobre a cruz. Coisas tremendas, gente. Você não pode perder isso daqui, é coisa maravilhosa. Vamos ler Números capítulo 5 para você entender um mistério aqui, para você entender uma coisa tremenda. Vocês vão entender vários pontos da Bíblia, vários. Essa live eu acredito que seja a melhor de todas as lives, porque vocês vão entender muitas coisas. Tenho certeza que ninguém disse as coisas aqui que serão ditas, porque isso daqui é tremendo, hein? Tremendo. Segura aí na cadeira para não cair, porque hoje nós vamos decolar, hein? Vamos lá, eu quero que alguém me ajude aí. Coloca aí o texto para mim. Abra sua Bíblia aí, pega uma Bíblia aí. Abra aí em Números, no capítulo 5. Tá com som? Tá com som, gente? Se tiver com som, dá uma curtida aí. Porque tem uma pessoa falando que tá sem som. Tá com som, né? Beleza. Então vamos lá. Vamos começar. Vamos começar então. Números capítulo 5. Olha o que Números está dizendo. Capítulo 5. Alguém coloca aí na tela o texto para os irmãos lerem. Números capítulo 5. Olha o versículo 12, o que está dizendo. Presta atenção. Olha lá. Versículo de número 11. Números capítulo 5, versículo de número 11. Presta atenção nisso.
falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculta aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não haver testemunhas, e no feito não for apanhado, olha só o que acontece. Esse texto de Números capítulo 5, dos versos 12 ao 18, eu vou explicar, eu acho que é melhor do que eu ler. Quando um homem, essa é a lei dos ciúmes, o que acontecia? Quando uma mulher, o marido suspeitava de que ela tinha tido infidelidade, tinha o traído, esteve deitado com outro homem, o que ele fazia? Quando não havia testemunhas, Números capítulo 5, o que acontecia? Deixa eu pegar uma água aqui, gente. Em Números capítulo 5, quando o marido pegava a mulher, desconfiava da mulher, tinha ciúmes da mulher, e desconfiava que ela havia deitado com outro homem, sem ter testemunha, ele, presta atenção, ele levava essa mulher para o sacerdote, o sumo sacerdote, né, o Kohen Gadol, levava para ele, para o sacerdote, o Kohen, e ele dava uma água, ele pegava uma taça com água e colocava um copo de água, né, e colocava o pó do tabernáculo, do chão do tabernáculo dentro da água e anotava em um papel os pecados dessa mulher. Derramava a água dentro de uma taça, água passando naquele papel, certo? E a água amarga. A mulher tinha que tomar aquela água. Isso era uma maldição, certo? Isso era uma maldição. Uma forma de amaldiçoar a mulher. Ó, tem um texto aqui de Números capítulo 5, versículo 11. O que o texto diz? Chega numa altura, o texto diz o seguinte: que a mulher, se ela tivesse adulterado, ela se tornava então estéril. Havia uma maldição para que ela se tornasse estéril. Então, vou resumir. Em Números, no capítulo 5, no versículo 12, até o versículo 31, você vai ler até o versículo 18, você vai encontrar isso. Que quando o homem desconfiava da mulher, ele levava ela até o sacerdote, ele não tinha provas, e o sacerdote dava uma água amarga para a mulher. A mulher tomava aquela água, e após tomar aquela água amarga, o ventre dela era amaldiçoado. Todo mundo entendeu até aqui? Tranquilo? Suave? Até aqui levinho, né? A mulher tomava a água amarga, certo? Dada pelo sacerdote da época. O que acontecia? Essa mulher tomava água amarga e havia uma maldição e os pecados dela eram escritos, certo? Agora, presta atenção. A que se refere tudo isso na Bíblia? A que se refere? Vamos lá. Eu queria que vocês colocassem aí, alguém, por favor, coloca para mim o texto aí de Apocalipse, capítulo 8, versículo 10 e versículo 11. Aí, você quer entender Apocalipse? É agora. Apocalipse 8, capítulo 8, versículo 10 e versículo 11. Coloca alguém na tela para mim esse texto aí, para mim ler junto com vocês. E não precisar ficar fuçando aqui. Apocalipse, capítulo de número 8, versículo 10 e versículo 11. Alguém pode colocar aí na tela, gente? Vai lá, dá um Ctrl+C, Ctrl+V no Google lá e joga aí na tela Apocalipse para os irmãos ler juntos. Apocalipse, capítulo de número 8, versículo 10, versículo 11. Presta atenção enquanto os irmãos vão achando aí. Apocalipse, capítulo 8, versículo 10 e versículo 11. Presta atenção nisso, enquanto os irmãos vão encontrando aí. Números, capítulo 5, quando a mulher fosse suspeita de adultério, certo? O marido não havia pego, ele levava até o sacerdote dava uma água amarga que amaldiçoava o ventre daquela mulher.
ok? O que acontecia? O sacerdote escrevia os pecados dessa mulher em um livro. Olha olha lá, o irmão Tom colocou. Apocalipse 8, versículo 10 e 11. Esperou ainda outros 7 dias e de novo... Não, irmão. Não, é Apocalipse. O irmão colocou de Gênesis. Olha só, eu vou ler aqui na minha versão. Apocalipse, capítulo 8, versículo 10. Presta atenção no link. Se você perder isso daqui, você não vai entender o restante do estudo. Apocalipse, capítulo 8, versículo de número 10 e 11 diz assim: E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O 11. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Presta atenção. Eu li em Números que a mulher adúltera, ela tomava água amarga pelo sacerdote, e os pecados dela era escrito pelo sacerdote. O que acontece em Apocalipse capítulo 8, verso 10 e 11? Fala de uma idolatria espiritual, uma infidelidade espiritual. O anjo abre um dos selos no capítulo 8, certo? O verso 10. E o terceiro anjo toca a trombeta, melhor dizendo. Tocou a trombeta e caiu do céu uma estrela. E os rios e as fontes das águas se tornaram amargas. Águas amargas. Continua na Bíblia comigo. Presta atenção. Olha comigo em Apocalipse. Abre aí. Apocalipse, capítulo 16, verso 4. Apocalipse 16, verso 4 e verso 6. Olha o que está escrito. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, Senhor, que és, que eras e que és, e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes destes sangue a beber, porque disso são merecedores. Presta atenção, fica comigo. Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 3. Presta atenção nisso. Olha isso. Vou voltar. Número, para quem chegou agora, presta atenção. Números, capítulo 5, quando uma mulher era suspeita pelo marido de adultério, de infidelidade, e não havia testemunhas, ela não era julgada. O marido levava ela até o sacerdote, e o sacerdote dava uma água amarga para ela beber e escrevia os pecados dela. Certo? O que acontece em Apocalipse, no final dos tempos? A meretriz, aquela que se prostituiu, certo? Aquela que se prostituiu, a Bíblia diz que o anjo tocou nas fontes das águas, nos rios, e tornou as águas amargas. Já que eu explico tudo isso. O que aconteceu? As águas se tornaram amargas. Presta atenção. Estou falando de águas amargas e de infidelidade. Presta atenção comigo. Apocalipse capítulo 17. Eu vou ler outro texto aqui antes. Apocalipse 14, versículo 9 e versículo 10. Apocalipse 14, versículo 9 e versículo 10. Anota isso daí que você não vai conseguir anotar mais isso não, hein? Apocalipse 14, versículo 9, versículo 10. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grave voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Presta atenção comigo aqui. Agora eu vou fazer o link. Presta atenção. Números capítulo 5 fala de uma mulher que supostamente foi infiel. O sacerdote dava uma água amarga para ela beber. Números capítulo 5. Escrevia os pecados dela. O que acontecia se ela fosse pecadora?
se ela tivesse adulterado, essa mulher, o ventre dela, ela não conseguia mais gerar filhos. Não conseguia mais gerar. O que acontece essa água? Essa água é descrita em Apocalipse no final dos tempos, certo? No período que a gente chama de período da grande tribulação, em que essa água é uma terça parte da terra, é assolada, e as águas e as fontes dos rios se transformam em águas amargas. E pessoas sofrem por causa disso na terra, certo? Vai vendo. O que acontece é o seguinte: existem alguns momentos no texto bíblico que essa água, esse líquido de beber, ele se transforma em sangue. E a água, em vez de ser água amarga, ela é chamada de cálice da ira de Deus. Presta atenção nisso. Existe um momento em que essa água é transformada em sangue. E essa água amarga, ela é chamada em toda a Bíblia de cálice da ira de Deus. Ou sangue da ira, o cálice do sangue da ira. Aonde que existe essa virada, que essa água se transforma em sangue? Apocalipse 16, capítulo 16, versículo 4, eu vou ler para vocês. Eu vou me ater na Bíblia hoje. Eu vou ler vários textos para vocês entenderem. Depois a gente faz a aplicação, fica aí. Apocalipse 16, 4 e 6, presta atenção. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e as águas se tornaram em sangue. Presta atenção. Lembra lá no Egito, que é um símbolo do que aconteceria no final dos tempos, que as águas se tornaram em sangue? Vocês lembram disso? É exatamente isso que acontece. Lembra que Israel tomou água amarga também? Lembra que a água se tornou em sangue no Egito? As águas amargas em Mara foi depois, né? Mas a Bíblia diz que as águas... Olha só o que está escrito. Capítulo 16 de Apocalipse, versículo 4. E o anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes d'águas, e as águas se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, que eras e santo és, porque julgaste essas coisas. Ó, o versículo 6, visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe destes sangue a beber, porque disso são merecedores. Presta atenção, eu vou explicar um pouco agora, vou parar de ler um pouco. Presta atenção nisso. Em Números capítulo 5, a mulher que era considerada infiel tomava pelo sacerdote águas amargas. Essa água tinha o propósito, o escopo, certo? Tinha por propósito essa água de amaldiçoar o ventre da mulher. Amaldiçoar, ela não podia gerar mais. Essa água, no decorrer da Bíblia, ela é transformada em sangue. Por quê? Porque os pecados, eles se tornam mais intensos cada vez mais. Presta atenção nisso. Apocalipse 16, versículo 4, fala que as águas se converteram em sangue. Há vários textos que eu poderia citar aqui, eu vou pular, mas presta atenção. Olha só, o que acontece? Oséias, no capítulo 5, no versículo 10, coloca aí alguém aí na tela para mim, gente. Coloca aí, Oséias, capítulo 5, versículo 10. Vamos lá, eu vou tentando achar aqui. É que eu estou segurando aqui. Oséias, capítulo 5. Outro já procura aí, Jeremias 25, 15 e 17. Primeiro, Oséias, capítulo 5, versículo 10. Outro, encontra aí Jeremias 25, 15 e 17. Oséias, capítulo de número 5, versículo de número 10. Isso, coloca aí na tela o texto para mim, alguém. Oséias 5:10, gente, coloca aí para mim. Oséias 5:10. Olha só o que está escrito em Oséias 5:10. É agora que vocês vão entender esses textos tudo. E nós vamos chegar na cruz já. Vocês vão ver. Oséias 5:10. Tom, obrigado. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Olha só.
derramareis o meu furor. Olha lá, vamos ler Jeremias 25, 15 e 17. Eu já abri aqui, ó. Jeremias 25, 15 e 17. Oséias está falando que Deus vai derramar a sua água, certo? A sua taça de ira de água. Olha lá, vamos lá, Jeremias, vamos caminhar. Jeremias, capítulo 25, versículo de número 15. Está escrito assim: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo, essa taça de vinho da ira, e darás a beber dele a todas as nações a quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei contra eles. Meu Deus do céu, gente. Isso daí merecia umas 10 curtidinhas aí agora. Vamos continuar. Jó, capítulo de número 21, versículo 20. Coloca aí, não desiste não, já estou terminando, já que eu explico tudo. Jó, livro poético de Jó. Jó, capítulo de número 21, versículo 20. Eu tô tentando encontrar aqui. Estamos falando sobre a mulher de Números capítulo 5, que era considerada adúltera, e essa mulher tomava água do sacerdote, essa água e os pecados delas era escrito. Se ela fosse adúltera, o ventre dela seria amaldiçoado e ela não poderia gerar mais filhos. Fizemos um link com o Apocalipse, que fala sobre a ira de Deus que será derramado na grande tribulação, e que as águas se converterão em sangue, e que as águas e os rios e as fontes dos rios, né, elas se tornariam águas amargas, e boa parte da terra vai perecer por causa disso. Os príncipes de Judá, os que mudam de lugar, os marcos divisórios, derramarei sobre eles a minha fúria como água. Vocês podem procurar depois os textos em outras versões, depois eu coloco aí para vocês. Jó 21, capítulo 21, versículo 20 diz assim: as águas se transformam em sangue, certo? Então nós estamos falando de águas amargas, maldição, e estamos falando de a taça da ira de Deus, certo? Presta atenção, nós estamos aqui, nós vamos chegar em outro nível, em outro patamar, presta atenção, fica aí. Jó, capítulo 21, versículo 20, está escrito assim: seus olhos veem a sua ruína, e ele bebe do furor do Todo-Poderoso. Em outro texto fala a taça da ira de Deus de novo. Salmos também fala disso, 75, versículo 8. Isaías 51, 17, certo? E tem um texto que é de Isaías 51, que é um ponto de virada. Eu vou ter que ler esse texto aqui, não tem como não lê-lo, e depois a gente continua. Isaías, capítulo de número 51, versículo 22. Já eu explico, se você chegou agora, fica aí, nós estamos falando de um assunto fantástico, você não pode perder essa revelação. E você que está aí, não desista, que já que nós chegamos no fim, e eu vou te mostrar uma coisa sobre a cruz. Olha só, nós vamos chegar lá na cruz daqui a pouco. Isaías 51, 22 diz assim. Isaías 51, 22, desculpa. Assim diz o Senhor, Yahvé, o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo, e eis que eu tomo da tua mão o cálice da ira, as fezes do cálice da minha ira, nunca mais dele beberás. Ah, não, você não entendeu. Coloca aí na tela para mim alguém, Isaías 51, 22. Aqui é a virada. Presta atenção, eu vou explicar tudo. Coloca aí para mim, Isaías 51, 22. O que acontece? Quando a mulher era considerada adúltera, ela tomava água amarga. O ventre dela era amaldiçoado e ela não podia mais gerar. Vocês vão ver as revelações já já. O que aconteceu? A Bíblia toda fala de água amarga, mas também fala de um vinho da ira de Deus, do sangue, né? De um sangue tomado. Apocalipse fala que a meretriz, a prostituta, ela tomou de um cálice
certo? Daqui a pouco eu vou ler esse texto aqui. Mas fala sobre a prostituta tomando dessa água, certo? Em Apocalipse, tomando dessa água e ela com um cálice de ouro tomando vinho, certo? Vai vendo. Esse vinho é da ira de Deus, porque essa prostituta, essa meretriz, ela fez coisas erradas na terra, certo? A gente sabe que se refere a uma igreja que não... Eu vou falar já qual é essa igreja. Nem vou falar denominação, viu? Não vou falar nome, não. Vocês vão entender que isso daqui é maior do que a gente pensa. Fala sobre ela tomando essa água. Então, a água amarga de Apocalipse, da trombeta tocada, né? É a mesma água que o sacerdote dava em Números capítulo 5. E mais tremendo ainda, essa água, existe pontos de virada, porque essa água se transforma em sangue. Essa água se transforma em sangue. Certo? Então, nós temos duas coisas para entender. Primeiro, a mulher adúltera, ela tinha que tomar água amarga ou o cálice da ira de Deus. Ok? Que é o vinho da ira de Deus. Quero que você guarde isso agora. Que a mulher adúltera, ela tomava água amarga ou o cálice da ira de Deus. E isso era para amaldiçoar ela. Só que em Isaías, capítulo 51, versículo 22, Deus fez uma promessa. Deus disse que ele tomaria esse cálice. E que ele mudaria a história, a situação de Israel. A situação do seu povo. Presta atenção. Hoje, o que aconteceu? Quando Yeshua veio, o Messias veio, o que aconteceu? Presta atenção nisso. Ele se fez maldição, se tornou maldito por nós. E ele se entregou por nós, por mim, por você e por milhares de outras pessoas. E o que aconteceu? Presta atenção. Quando Jesus vai na festa do quê? De um casamento. Presta atenção. Aliança, casamento. Lembra que eu falei que em Números capítulo 5 a mulher adúltera era casada? Casada, adultério, casado. Ele vai em um casamento e ele transforma a água em vinho. Presta atenção nesse link. Presta atenção. E quando Maria se aproxima de Jesus, a mãe dele, e fala assim, e fala para ele transformar a água em vinho, fazer alguma coisa, ele fala assim: ainda não é chegada a minha hora. Por que ele disse isso? Ainda não é chegada a minha hora. Duas coisas. Primeiro, ele estava se referindo à morte dele, o sangue dele que ele derramaria, e do cálice da ira de Deus que ele tomaria em nosso lugar. Ah, não. Meu Deus do céu. Olha só. Ele tomaria no nosso lugar o cálice. Ele estava falando naquele momento da morte dele. E mais do que a morte. Quando ele toma o cálice de sangue da ira de Deus no lugar da noiva, ele faz uma aliança com a noiva. Ele faz uma aliança. Eu vou parar aqui para dizer uma coisa para vocês. Presta atenção nisso. Se a gente não entender a cultura da época, a gente não vai entender a Bíblia. Então eu vou contar a história do casamento judaico como era, tá? Eu não tô falando nada, eu só estou contando a história. Eu não estou falando no que eu acredito e no que eu não acredito. Presta atenção, eu estou falando só a história. Eu vou te enriquecer agora de uma forma cultural, no sentido que você vai conhecer um pouco mais do casamento hebraico. Presta atenção. Um judeu, quando casava, foca aí, querido. Foca aí que eu tenho uma revelação fantástica para fazer daqui a pouco. Quando o judeu casava, ele ia sair da sua terra, certo? Lembra da antiguidade? Não havia carro, né? Não havia avião. E o que acontecia? O noivo chegava até a terra da noiva e fazia um contrato com o pai da noiva. Fazia o contrato. Presta atenção nisso, gente. Naquele momento que eles assinavam o contrato, a partir daquele momento, ele se tornava esposo já. Por isso, quando você vê alguém pregando falando que nós somos a noiva, essa pessoa não conhece muito a cultura. Por quê? Nós não somos a noiva de Cristo. Nós já somos a esposa de Cristo.
Porque a partir da assinatura do contrato, já era casado. Aliás, havia um termo jurídico para isso na época, que se chamava desposado. O que significa isso? Eles já tinham aliança, mas eles não haviam ainda se encontrado de forma amorosa. Eles não haviam tido ainda um relacionamento físico. A noiva continuava virgem, mas já era casada, desposada. Presta atenção. Então o que acontecia? Ele sentava e tomava vinho com a noiva. Ai, meu Deus do céu. Tomava vinho com a noiva e ia embora para a terra do pai. Construiu uma casa. Quando a casa estivesse pronta, ele voltaria. Ele voltava, certo? Voltava para buscar a noiva. Eu nem vou falar tudo, senão tem gente que vai começar a blasfemar aqui. Eu não vou contar tudo, mas você pesquisa sobre casamento judaico, casamento bíblico, casamento de um hebreu. Você pesquisa sobre isso, depois eu passo um link. Então ele ficava um tempo, eu não vou falar esse tempo qual que é, mas existe o tempo determinado que ele ficava e voltava. Geralmente ele voltava à meia-noite. E quando ele voltava à meia-noite, por isso tem a parábola das virgens, certo? Alguém chamava a noiva, ele não ia mais na casa da noiva, alguém chamava ela para o meio do caminho e ele se encontrava com ela. Quando ele se encontrava com ela, que o pai havia dado a ordem, eu já falei disso em outro vídeo, por isso que Jesus fala que ninguém sabe o dia e nem a hora, nem o filho e nem os anjos que estão no céu, porque ele precisava do parecer do pai. Precisava do parecer do pai para vir. O que acontece? Quando o noivo encontrava a noiva, o que acontecia? Eles se retiravam para a lua de mel e ele tomava vinho de novo. Agora presta atenção, nesse intervalo de tempo que o Messias está longe da gente e que o noivo estava longe da esposa, né? O esposo estava longe da esposa, que eles não haviam ainda tido relacionamento, estava desposado. Nesse inteirinho, nesse meio tempo, o noivo não bebia mais vinho. Não bebia. Quando Jesus levanta o cálice e diz, esse é o cálice da nova aliança, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quando Jesus fez isso, o que ele estava fazendo? Ele estava assinando o contrato. Ele estava tomando a primeira vez o vinho com a noiva. Olha só. E, olha só, ele não pode mais tomar vinho depois disso, enquanto ele não encontrar com a noiva novamente. Por isso que ele desaparece dos dois moços que estão na mesa no caminho de Emaús. Quando ele parte o pão, ele desaparece. Por quê? Porque possivelmente na cultura deles, eles tinham vinho. E ele não poderia beber vinho naquele momento. Ah, você não pegou essa? Não poderia, porque ele só pode beber vinho agora a hora que ele estiver conosco novamente. Então, presta atenção. Presta atenção nisso, no que eu vou falar. Presta atenção. Você e eu temos dois caminhos hoje. Dois caminhos. Ou você toma o cálice da ira de Deus e você é considerado prostituta, infiel. Ou eu e você tomamos o cálice da aliança. Ou você também pode chamar água da vida. Lembra que era água amarga? Jesus transformou em água da vida. Lembra que era o vinho, a taça da ira de Deus? Isso mesmo, Lishmoa. Isso mesmo. Lembra que era a taça da ira? Se transformou no cálice da minha aliança. Agora presta atenção. Agora os pregadores vão entender mesmo o mistério. Porque quando Jesus... Eu até arrepiei, gente, para falar aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus. Quando Jesus sentou com a mulher samaritana no poço, e ele pediu água para ela, ele falou para ela assim, lembra disso? Ele falou assim, se você me pedir, eu te daria água. Meu Deus do céu. Só que essa água jorraria do seu ventre para a vida eterna. E a Bíblia diz que quando aquela mulher saiu dali, ela foi para Samaria, pregou, e ela conquistou, gerou filhos. Então posso falar uma coisa? Quando Jesus deu água para aquela mulher
aquela mulher não foi condenada. Mesmo tendo tido 5 maridos, estava no 6º, mas quando chegou o 7º, que era o Messias, olha só o número da perfeição. Olha os 7 dias aí, meus amigos. Olha os 7 dias, o meu primeiro estudo que eu dei lá sobre Gênesis. Quando chegou o 7º, que era o Messias, agora presta atenção, os samaritanos tiveram 5 deuses no Antigo Testamento. Você vai ler isso em Reis. Tiveram 5 deuses. E o 6 é o número do homem. Ela estava no 6º. O povo de Samaria, naquele momento, estava no 6º, adoração ao homem. Lembra que eles haviam brigado com Israel? Que ela pergunta, olha, a gente não vai adorar em Jerusalém, a gente vai adorar aqui. Qual que é o problema de adorar aqui no Monte Gerizim? Aí Jesus fala assim, não, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando ela sai, ela ganha almas, ela gera filhos. Então, a água não deixou ela, a água não deixou, que Jesus deu, a água não deixou ela estéril. Por quê? Porque pelo Messias ela não foi considerada adúltera, mas ela pôde gerar. Por quê? A água e o vinho que o Messias nos dá produz vida na gente. Mas se você não tem parte, se você não tem aliança com o Messias, você vai beber do cálice da ira de Deus. Por quê? Porque esse cálice é para a grande prostituta, é para a meretriz, gente. Está escrito, eu estou lendo, eu vou ler o texto aqui daqui a pouco. E a Bíblia diz que Deus converteu isso. Então, Jesus fez uma aliança. Presta atenção, vamos ler a Bíblia. Vamos ler. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios. Agora eu quero ler mais. Agora eu entusiasmei aqui. Meu Deus do céu, isso daqui não é para todo mundo, gente. Não é para qualquer um, não. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, olha o que está escrito. 1 Coríntios 10, 21, olha o que está escrito. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Meu Deus do céu, eu vou ter que ler esse texto de novo. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Eu vou ler mais para quem não convenceu ainda. Eu vou ler João, capítulo de número 19, Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo 19. Eu vou ler tudo. João, capítulo 19, versículo 29 e 30. João, meu Deus do céu, hein? João, Evangelho de João. Eu vou mostrar para você que Jesus tomou esse cálice no nosso lugar. Vou provar. Na Bíblia. João, capítulo 19, versículo 29 e 30. Ó, vou ler para vocês. Sobre a crucificação, cheguei. Falei que ia chegar na cruz e amanhã nós vamos continuar, tem mais. Não acaba não, isso daqui eu acho que é uns 3, 4 estudos. Pra você linkar a Bíblia toda, tem mais coisas que eu estou pulando para vocês entenderem. Olha só. João, capítulo 19, versículo de número 29 e 30. Olha só, eu estou até rindo aqui porque eu já sei que eu vou ler. Ó. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Agora, olha só. Em Israel, a tradição, em outros textos, vocês vão ler vinho azedo. Que quando Jesus estava na cruz, eles colocaram, através de uma esponja, vinho azedo nos lábios de Jesus. E aí ele disse, tetelestai. Outro dia a gente vai fazer uma live só sobre essa palavra, tetelestai, tá? Que era uma palavra quando alguém devia, um comerciante devia para o outro, aí ele pagava a nota promissória e assinava embaixo, tetelestai. Quando um escravo ia ser liberto, na nota do escravo, o senhor escrevia tetelestai, está livre, está pago. Quando o juiz dava a sentença de alguém para ser solto, ele escrevia embaixo, tetelestai, inocente. Olha só, quando o juiz emitia um alvará de soltura, ele escrevia, tetelestai, exatamente, Lishmo. Algumas bíblias está escrito vinho azedo, que é o correto, vinho azedo.
Agora perceba que o vinagre, olha a água entrando aí, água amarga. Quando Jesus tomou, eu vou mostrar outros textos para ninguém reclamar depois, porque tem uns irmãos aí que depois fica brigando aí. Eu vou mostrar tudo hoje. Eu tô bravo hoje. Eu quero mostrar tudo. Mateus 20, Mateus capítulo 20, versículo 22. Vamos lá. Mateus capítulo de número 20, 22. Eu tô pulando um monte de texto aqui que eu tenho anotado aqui, gente. Mateus 20, 22. Olha o que está escrito aí, meus amigos. Mateus, capítulo de número 20. Isso daqui é só para quem é forte. Isso daqui não é alimento para qualquer um não, viu? Mateus 20, 22. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedes? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. Olha só, Jesus falando do cálice, o texto continua. Eu vou mudar de texto para vocês, para a gente ler mais. Ó, Mateus capítulo 26, versículo 42. Mateus 26, 42. Meu Deus do céu, olha só o que está escrito aqui. Mateus 26, 42. E indo segunda vez orou dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Olha só. Sem que eu o beba, todavia seja feita a sua vontade. Olha só, gente. Ele tomou o vinho da ira de Deus, a taça da ira de Deus no nosso lugar. Olha João, o que está escrito. Eu vou voltar para João, o último texto que eu vou ler. João, capítulo de número 18. Depois eu vou explicar, vou fazer um resumo de tudo que eu falei aqui. Se você chegou agora, você está perdendo um mistério grande, viu? João 18, 11. Meu Deus do céu. João 18, 11. Olha o que está escrito. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Meu Deus do céu. Não beberei eu o cálice que o Senhor me deu? Ô Carlos, eu vou para esse texto amanhã. Eu vou para o texto amanhã. Eu vou para o número 6 amanhã. Vamos ficar no 5 hoje. Senão não vai dar tempo. Vou dando em parte. Amanhã tem muito mais coisa para falar. Presta atenção. Havia uma punição para o infiel, para a mulher infiel. A mulher representa um grupo gigante de pessoas que nós chamamos de igreja e que também representa Israel. Quando somos infiéis, temos que beber águas amargas. Mas quando fazemos uma aliança com o nosso esposo, nos tornamos esposa de Cristo, certo? Noiva de Cristo, ele nos dá um novo vinho. Olha só. Por isso que na Bíblia fala de vinho antigo e vinho novo, gente. Porque isso é um símbolo de transição da ira de Deus para o amor de Deus. Porque quem está em Cristo e tem aliança com ele, por isso que eu vou falar que eu vou dar uma dura agora no desigrejados, viu? Vou dar uma dura. Porque gente pilantra tem tudo quanto é área, viu? Gente pilantra, tem até alguns desigrejados que fica fazendo live de noite, que tem canal no YouTube, certo? Eu não estou me referindo a uma pessoa determinada, não. Eu estou me referindo a pilantras. E que rouba você de congregar, mas que é um pilantra e que sistematiza você também. Você fala assim, eu quero viver fora do sistema. Gente, quando você sai fora de um sistema, você cria outro. A gente tem que parar de ser bobo, entender a palavra de Deus. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai anular Hebreus? A Bíblia fala, a gente vai anular Coríntios, as cartas de Paulo, porque a Bíblia fala que a igreja tem 5 ministérios. Como é que faz? Alguns foram dados para pastores, para apóstolos, outros para mestres, outros para doutores. E você não... Quando você não... Eu vou falar aqui com autoridade espiritual sobre a sua vida essa noite. Quando você não ceia, você não tem parte com Deus. Você não tem aliança com o Messias. Ou você toma o cálice da ira de Deus,
ou você toma o cálice da aliança, da nova aliança de Cristo. Eu não posso te falar outra coisa. Eu tenho que ser coerente com a palavra de Deus. E eu tenho que te dizer isso. Nós precisamos cear. Nós precisamos nos alimentar do pão que representa o corpo de Cristo e do sangue que representa a salvação. Por que Jesus transformou a água em vinho? Eu vou explicar. Existe uma coisa entre os judeus que chama mikveh, né? Se eu estiver pronunciando errado aí, depois alguém me corrige. É que eu não preparei essa parte. Mas olha só, os judeus eles se banhavam por fora com a água. Quando Jesus transformou a água em vinho no casamento, eu vou voltar para esse texto de João. Quando ele transforma a água em vinho, o que acontece? O que acontece? Ele está internalizando uma coisa que era externa. Internalizando como? Ele está nos purificando não por fora. Por quê? Ele transforma 6 potes, que eram potes de purificação, que os judeus chegavam na casa, se lavavam por fora. Ele transforma aquela água em vinho. Por que ele transforma? Porque ele transforma a nossa purificação de externa para interna. Quando eu faço aliança quando eu tenho aliança com o Messias, não é porque eu sou melhor do que os outros, não. É só o fato de eu reconhecer que ele... Por quê? Eu vou explicar. Tem pessoas que rejeitam a Cristo. Tem pessoas que rejeitam a Cristo. Eu vou explicar. Porque ele acha que o sacrifício de Cristo é insuficiente para perdoar o pecado dele. Ele fala, ele não ceia. Ele pecou, ele não ceia. Porque a gente tem essa bobeira na nossa cabeça. Ai, eu pequei, eu não posso ceiar, porque eu não posso cear indignamente. Indignamente é um advérbio de modo. Está falando do modo como você ceia. Se você ceia sem conhecer essas coisas, que Cristo fez aquilo para livrar você porque ele era inocente e você culpado, se você faz isso sem ter conhecimento disso, você está ceando indignamente. Advérbio de modo, porque todos nós somos indignos. E outra coisa, tem gente que acha que examina-se, pois, o homem a si mesmo, é julgar a si mesmo. E não é, eu vou provar para você no texto. Por quê? Examina-se, pois, o homem a si mesmo. O que Paulo está falando? Não é para você se julgar. Por que não é para você se julgar? Porque ele diz no texto, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não seríamos julgados. Porque não é nós quem nos julgamos, é o Senhor que nos julga. Porque quando ele nos julga, ele nos repreende. Agora presta atenção, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você entende que é julga a si mesmo. Aí você fica se julgando, né? Quando você vai no médico e pede para o médico te examinar, o que ele fica fazendo em você? Ele fica procurando a causa da sua doença. Ele fica procurando a causa da sua fraqueza. Quando você se examina, certo? Você procura as suas falhas, os seus defeitos. No que eu preciso melhorar? Em que eu preciso colocar em estágio de santificação? Porque tem gente que confunde santificação com santidade. Ninguém tem santidade entre nós. Nós temos santificação. Por quê? Santificação é um processo. Amanhã eu sou melhor do que hoje, depois da manhã eu sou melhor do que amanhã. É um processo que nós vivemos. É um processo. Então, quando eu tomo a ceia, quando eu como do corpo e bebo do sangue de Cristo, o que eu estou anunciando para o mundo espiritual? Que há sangue sobre a minha vida. Ainda que eu seja pecador, há sangue sobre a minha vida. Lembra quando os judeus colocavam o sinal do sangue e a morte não entrou? A morte não entrou, gente. Quem tem o sinal do sangue, quem está na nova aliança com Cristo, quem tem a nova aliança, não está mais debaixo do pecado. Não está. Por isso que Jesus gritou, está consumado. Porque a redenção foi perfeita. Você não pode achar que o seu pecado não pode ser perdoado, porque você anula o sacrifício de Cristo. Você diz para ele assim, eu não aceito o seu sacrifício, Senhor. O seu sacrifício é insuficiente para mim. Olha que coisa, irmãos. Olha a dimensão do assunto. Olha só como que você lê a Bíblia e as coisas ficam claras as coisas. Ficam claro que a ira de Deus vai ser derramado sobre aqueles que se prostituíram. Aqueles que se prostituíram. Você está debaixo do sangue do Cordeiro. Você está debaixo do sangue de Cristo. Olha só, sobre você não chegará praga alguma. Sobre a sua tenda, sobre a sua habitação. Por quê? Porque há a marca do sangue na sua vida. Isso daí não é mérito seu, isso daí é graça. A graça é favor merecido.
Desde que você tenha aliança, quando você participa da ceia, seja com sua esposa, sozinho, tá? Porque não é só na igreja que você pode participar. Seja com amigos, com um grupo de pessoas, certo? Ou na sua congregação, seja ela messiânica, ou seja uma igreja de qualquer denominação, quando você entende a palavra de Deus e você ceia, o que acontece? Você está mostrando para o mundo espiritual que você tem aliança com Deus. Abraão ceou, porque após atravessar o rio e após que ele dizimou, antes de dizimar, na verdade, ele recebeu pão e vinho de Melquisedeque. Deus faz aliança com quem toma o seu corpo e come do seu corpo, se alimenta do seu corpo e toma do seu sangue. Porque tem gente que acha que Jesus morreu agora, 2000 anos atrás. Não, ele foi sacrificado antes da fundação do mundo, gente. Antes da fundação, Deus é atemporal. Tem gente que quer entender Deus com a mente dele, não dá. Deus é atemporal, não existe tempo para ele. Ele pode entrar em qualquer parte do tempo no nosso espaço, no nosso cronos. Ele pode entrar. Então veja só a dimensão espiritual disso que eu estou falando com vocês. Nós precisamos cear, porque quando você ceia, você tem aliança. Você tem marido. E aí os demônios, certo? Porque, vamos falar a verdade, o que tem de gente parando de falar de mundo espiritual, que existe, viu? Existe. Existe uma teoria que eu queria que você estudasse, que chama Teoria das Cordas, que ela fala que o mundo tem 11 dimensões, aí do seu lado, 11 dimensões. E a Bíblia diz isso. Pela fé cremos que os mundos foram criados. Os mundos. Leia Daniel capítulo 8 depois, até o capítulo 10. O anjo descendo, o povo saindo assustado, os amigos de Daniel saindo assustados e Daniel ficando sozinho com o anjo. Veja lá se o mundo espiritual não existe. Porque a gente está igual o saduceu, se não me engano, né? Que não cria no mundo espiritual. A gente está deixando de crer. A gente se apega tanto à letra, né? Assim, à ciência, a gente ficou tão racional que a gente deixou de acreditar que existe um mundo espiritual. E existe. Existe o mundo espiritual. E quem está marcado? Olha só, o selo. Porque não é selado apenas a marca da besta. Não é, veja só, a marca da besta, eu acredito muito que não seja algo visível. Porque ela não se refere, pode ser que seja algo visível por causa do texto de comprar e vender, certo? Pode ser, mas veja bem, presta atenção no que eu vou falar. Esse símbolo, esse sinal é mais espiritual do que um sinal físico. Mais espiritual, por quê? Caim recebeu um sinal, e Caim é um tipo do anticristo, e o sinal de Caim não foi um chip, não foi, embora eu acredito que tem algo do chip. Um dia a gente vai falar disso, mas eu quero mostrar hoje uma dimensão espiritual para vocês. Uma dimensão espiritual. Existe um sinal, uma marca de sangue sobre todos aqueles que têm aliança com Cristo. Existe um sinal sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E esse sinal é identificado no mundo espiritual. Pode não ser identificado no mundo físico, mas no mundo espiritual ele é identificado. Identificado no mundo espiritual. Então, há um selo de proteção na sua vida. Vocês foram selados. Vocês foram selados. E esse selo é mais espiritual. Estuda sobre a teoria das cordas. Existem 11 dimensões. Olha Hebreus. Pela fé cremos que os mundos foram criados. Meu Deus do céu. Quer outro texto que fala de dimensões? Quer? Eu vou dar. A Bíblia diz que nós estamos aqui, mas ao nosso derredor, há duas dimensões da gente, está o adversário. Mas há uma dimensão da gente, ao nosso redor, os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme e os livra. Presta atenção, você, ao seu redor, anjos, ao derredor, mundo espiritual, demônios. Olha só. Então, Números capítulo 5 fala da prostituta, da mulher que possivelmente teria adulterada, que toma uma água, essa água amarga. A Bíblia faz referência sobre duas bebidas espirituais, sobre duas bebidas físicas e depois espirituais. Água e sangue. Agora eu vou ler com vocês. Agora vocês estão prontos para ler Apocalipse. Por isso que eu falo que a gente tem que estudar muito para ler. Presta atenção, agora eu vou ler. Abre aí.
Abre aí a sua Bíblia em Apocalipse. Eu fico perdido, porque eu sou apaixonado por essas coisas. Desculpa a empolgação com que eu falo. Às vezes até machuca alguém, né? Desculpa aí, irmão, perdoa eu. Perdoa eu, mas eu tenho que falar a verdade. A gente tem que falar. Por isso que Jesus só tinha 12 do lado dele, porque não era todo mundo que aguentava a verdade. Se eu tiver 2, se Jesus teve 12 só, se eu tiver 1, 2, eu tô feliz demais, gente. Eu não preciso de multidão, não, de bastante gente, não. É 1, 2 e a gente tem que falar. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse. Meu Deus do céu, essa revelação, hein? Olha só isso daqui que eu vou ler agora para vocês. Apocalipse, capítulo 17. Abre a Bíblia aí. Meu nobre amigo Carlos Alexandre. Gente, eu vou deixar o canal aí para vocês depois seguir lá. O Carlos Alexandre tem um canal e o ministério dele chama Missão Bereshit. É fantástico, vocês precisam assistir, viu? Carlos Alexandre, Missão Bereshit. Depois vocês vejam isso. Tem um monte de gente aí que sabe infinitamente mais de Bíblia do que eu. Olha só. Apocalipse, capítulo de número 17. É 17 ou 16, ô Alexandre? Que eu não preparei aqui. Olha lá, eu vou ler o 18. Ó, vou ler o 17. Presta atenção. Agora vocês estão prontos para ouvir. Apocalipse 17. Agora vocês vão entender. Agora é fácil. Olha só. E veio um dos 7 anjos. Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Presta atenção que está falando de taças. E falou comigo dizendo-me: vem e mostrar-te-ei a condenação de quem? Da grande prostituta, que está sentado sobre o quê? Sobre muitas águas. Lembra da mulher samaritana? Sobre o que ela estava sentada? Sobre um poço? Então, vai anotando aí. Com o qual se prostituíram os reis da terra. Lembra que eu falei que Samaria se prostituiu com 5 deuses? Que se você for ler o texto, fala de 5 reis. Olha só. Com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 taças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Leia esse texto depois completo. Leia esse texto depois completo. Olha só. Eu vou ler 18. Eu vou no 16 já, ô Carlos. Eu vou já. Olha só. O 18. Presta atenção no Apocalipse 18. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Olha o versículo 3, irmãos. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. Presta atenção nisso. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Então a ira de Deus vai ser derramada sobre a sua vida? Eu não creio, não. Olha só, presta atenção no que está escrito aqui. Tornai-lhe a dar como elas vos têm dado.
retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Está falando da prostituta. Olha só, vocês vão ver todos os textos de Apocalipse. Depois vocês vão ler todos os textos, certo? E vocês vão ver a Bíblia se referindo largamente sobre esse assunto que eu expliquei para vocês. Em Apocalipse 16, o irmão Carlos fez uma ressalva aí, que está escrito especificando cada taça, certo? Olha só, Apocalipse 16. Eu vou ler Apocalipse 16, 4 e 5, 4 ao 6. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. A água se tornou em sangue. E ouvi os anjos das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. Então, gente, olha os textos que eu li. Apocalipse 16, Apocalipse 17, agora eu vou ler Apocalipse 14, do 9 ao 10, e vou ler só mais um texto e vou terminar. Apocalipse 14, do 9 ao 10, olha só. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal da sua testa ou na sua mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Certo? Vou ler mais um. Apocalipse, capítulo de número 8, versículo 10. Olha, falando sobre idolatria, adultério espiritual. 8:10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome das estrelas era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Ok, gente? Vamos lá. Olha só. Vamos lá, desculpa, eu estava tomando água. Os irmãos entenderam então os links? A palavra é muito profunda, gente. Quando Isaías no capítulo 6 diz que os anjos, os serafins clamavam santo, 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 3 vezes santo, o que significa aquilo? Eu tenho um amigo que ele é pastor e que ele que ensinou isso. Ele diz o seguinte: quando os patriarcas cavaram poços, eles encontravam não poços, mas ele encontrava poço dentro de outro poço. Você imagina você cavar e você descobrir um poço, e aí você continua cavando e dentro daquele poço você descobre outro poço. Então assim, é profundo, profundamente profundo e é altamente, profundamente profundo. Então assim, é um poço dentro de outro poço e dentro de outro poço, dizendo que Deus é santo, santo, santo. Agora veja só, a palavra de Deus é assim, ela vai no seu nível. Se você cavar, quanto mais você cavar, mais você vai descobrir riquezas. Olha aí, o Tom colocou: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Por isso, gente, que não dá para identificar que essa grande meretriz, porque eu ouço muita gente e concordo que essa igreja aí é a igreja romana, né? Que essa grande meretriz é a romana, mas eu vou mais longe. Não é só a romana não, viu? Não é só a romana não. São todas as igrejas que não têm aliança com Deus, que não recebem, que não aceitam o Messias e não estão na aliança do Messias. Todos esses, não é só a igreja romana, não. São todos os que não aceitam. Porque ou você
serve a Deus, e não tem como servir a si mesmo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo, né? A demônios. Então não tem como. Então, gente, fica a minha exortação aqui também para vocês ceiarem. Ceia aí com a sua família. Vai, procura uma igreja. O problema não está na igreja, não. Eu tenho certeza, se você for usado por Deus e a sua igreja aí não guardar a lei, e você for nela, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai transformar essa igreja aí. Se você estiver cheio de Deus, você vai transformar esse ambiente aí. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar sabedoria. Agora tem gente que não congrega e fala assim, porque os outros... Gente, para de bobeira. Você é pecador também. Você é dependente da graça e da misericórdia de Deus. Irmão, mas não dá. Querido, se você é servo de Deus, aonde você chegar, você vai mudar. Aonde você pisar a planta do seu pé, Deus vai te dar por herança. Deus vai transformar. Creia nessa palavra que eu estou te falando. Deus vai transformar onde você for. Você vai e as pessoas vão te seguir. As pessoas vão falar assim, o que você tem? Porque você tem aliança. E quando você tem aliança, as pessoas vão te admirar e elas vão querer ter o que você tem. E elas vão mudar. Elas vão mudar. Certo? Eu tive uma aula que o meu professor disse o seguinte. Palavras dele essas. Eu abro aspas, né? 2 pontos e aspas. Para o que ele disse. Quando você foi na escola, presta atenção nisso que eu vou te falar. Eu estou terminando já. Quando você foi na escola e aprendeu que o átomo era indivisível, porque a palavra átomo, né? Tomo é divisível e átomo é indivisível. Quando você foi na escola e aprendeu isso, que na minha época eu aprendi isso. Se a professora perguntasse na nossa época qual é a menor partícula, você escreveria átomo. E que o átomo era a menor partícula indivisível. Agora eu vou te perguntar. A professora ensinou errado, sim ou não? Escreve aí, o que vocês acham? A professora ensinou errado, sim ou não? Na época ela ensinou errado? Ou na época o conhecimento que ela tinha era onde alcançava essa revelação? O que vocês acham? Olha aí o texto que o Ricardo está colocando aí. Depois a gente vai fazer um bem bolado e colocar todos os textos. O que vocês acham? Vocês acham que quando vocês aprenderam com a professora? Não, exatamente, Saulo. O conhecimento alcançado era o da época. Aí, hoje, o átomo se dividiu em 3, né? Prótons, elétrons e nêutrons. Agora já dividiram até os prótons, elétrons e nêutrons. Já tem os quarks. Já dividiram até os quarks, já chegaram no bóson de Higgs, que é a partícula Deus, é onde começa a matéria. Quando você iniciou naquela igreja lá, ou na igreja que você está, eles foram bênção para a sua vida. Porque eles falaram de Jesus para você. Eles abençoaram a sua vida. Eles despertaram a sede em você de começar a buscar o conhecimento. Então agora que você está adquirindo conhecimento, a gente não pode. Eu sei que tem arrogância de uns que não querem ter o conhecimento, mas isso daqui não é para todo mundo mesmo. Jesus falou assim, tem gente que acha que Jesus falou em parábola, porque ele falava mais fácil e não é o contrário. A Bíblia diz, a gente aprendeu errado na escola dominical, olha só. Porque o que você aprendeu? O que eu aprendi? Que quando Jesus falava em parábola, Jesus estava falando de uma forma mais fácil e não era. Jesus estava complicando, ele falou assim, a vós é dado segredos do reino. Não é para todo mundo, é só para quem está perto, é só para quem consegue alcançar. Então não adianta você pegar a cabeça de um judeu ortodoxo e colocar Cristo lá dentro, porque não vai entrar, porque esse é o projeto de Deus. Se você tem que pregar, se ele receber, amém, se ele não receber, vai embora. Quem trabalha, quem convence o homem do pecado e do juízo e da justiça é o Espírito Santo, não é você. Você só fala. Você prega, você anuncia. Então, não interessa onde você for. Você vai ver o seu Senhor e o meu Senhor, você vai ver Yeshua indo nos lugares que ninguém ia. Por exemplo, Samaria. E ele foi lá e ganhou. Então não interessa onde você está, interessa quem você é. Tem gente que acha que Jerusalém era abençoada, Canaã era abençoada, Canaã era amaldiçoada, gente.
Canaã foi a terra de Cã, que recebeu maldição. A bênção não era a terra que Abraão estava, a bênção era onde Abraão estava. A bênção não é o lugar que você está, a bênção é você. Aonde você estiver, Deus vai te abençoar. Olha só, nós estamos mudando tudo. Nós estamos voltando. Né? Tem muita gente que acha que está avançando com os desigrejados, mas tem muita gente voltando, regredindo. Entendeu? Então esse é o meu pensamento, segundo a palavra, com base na palavra de Deus. Então, vamos nos pautar da palavra. Da palavra. Vamos ver o que a palavra... Não interessa a minha opinião. Um dia um rapaz veio falar para mim, eu acho. Eu falei, não quero saber o que você acha. Eu quero saber o que a Bíblia fala. Não é o que eu acho. Eu tenho muita teoria. Mas tem coisa que eu tenho teoria que não está na Bíblia. Eu não posso provar, não tem que ficar falando. Porque não interessa a minha opinião. Não interessa. O que interessa é o que Deus fala, é o que a Bíblia fala. E pronto. Aí eu vi um dia desses atrás uma pessoa que prega contra a igreja e fala... Eu não estou falando nem contra nem a favor de dízimo e oferta, mas presta atenção no raciocínio que eu vou criar. Tinha um senhor que eu admiro muito e que eu aprendi muito com ele, né? Mas que ele está meio revoltado ultimamente e ele tem muitos seguidores. E ele estava falando, dizendo o seguinte, ele sempre falou contra dízimo e oferta. Aí eu vi um programa dele, ele pedindo ajuda para se manter no ar para as pessoas. Aí eu falei assim, gente, que hipocrisia. O cara mete o pau nas igrejas, porque tem muita gente safada, eu sei disso, certo? Mas tem muita gente que é honesta, gente. A gente está julgando alguns, todos por alguns. Isso daí não é justo. Isso não é justo. Tem muito homem honesto, tem muita gente boa, muita gente fiel. Tem muita gente. Tem gente que faz caridade, sim, que... leva as coisas para órfãos, você nem fica sabendo. Leva as coisas para gente pobre, cesta básica, botijão de gás, paga a conta de energia elétrica. Tem muita gente que faz obra boa. Muita gente. E a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Não adianta você só ter fé e você não ter obra. Então, assim, o que eu vejo é muita gente mesquinha, certo? Que não quer contribuir para ajudar o próximo, certo? Se você não confia... Pega o seu dinheiro e vai lá, vai no hospital, compra um remédio para alguém que está precisando. Pega o seu dinheiro e vai lá no orfanato, ajuda alguém. Agora, a maioria das pessoas que eu vejo reclamar não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém, certo? E financia, presta atenção, quem construiu o reino de Faraó foi o povo judeu. Presta atenção nisso. Escravos. Quem contribuiu para a ascensão de Faraó foram os judeus. Escravos, escravizados à força, mas contribuíram. Tem muita gente aí que fala mal de ajudar o próximo, mas só que olha só, presta atenção. A mídia não fala mal de você comprar uma garrafa de Coca-Cola que faz mal para a sua saúde. A mídia não fala mal se você comprar 1 litro de cachaça, não. Ninguém fala disso, certo? Ninguém fala mal se você pegar o seu dinheiro e for num boteco, e for numa casa de prostituição, e for em qualquer outro lugar, ninguém fala mal. Agora, se você for ajudar alguém, você vai tomar pedrada. Entendeu? Então, gente, é questão de coerência, certo? Questão de coerência. O que eu estimulo você é seguir a verdade, seguir a Cristo, seguir aí conhecendo a palavra de Deus, amando a palavra de Deus. Se apegue não só a primeira aliança, mas também a segunda. Se apegue não só à segunda aliança, se apegue à primeira aliança, porque tudo é um processo de conversão, é um processo, sabe? É Deus trabalhando, é Deus partindo de alguns pontos para chegar até outro, mas que está concomitante, que está sendo revelado a todo momento. Então, eu creio que nesse momento que tem muitos homens com mentalidade de Herodes, né? Uma hora a gente vai falar disso, que foi nesse momento de aborto, de destruição, de matança de inocente, que quando Herodes fez isso, que nasceu o Messias. Foi nesse momento que Deus levantou Moisés dentro do Egito. E eu creio que é nesse momento que Deus vai levantar muitos homens, muitas pessoas ungidas para anunciar a verdade. Muitas pessoas que não estão comprometidas com o sistema, não.
que não estão pensando na sua vida financeira não, mas que estão comprometidas com a verdade, com a palavra de Deus. Eu tenho certeza disso. Eu acho assim que a gente tem que, eu vou terminar. Eu acho que a gente não tem que ir nem para um extremo nem outro, porque os extremos são perigosos. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Qualquer extremo é perigoso. Se você, certo? Eu sou contra pastor que tem jatinho, que tem que compra mansões. Eu sou contra essas coisas. Eu sou contra, porque evangelho não é isso. Agora eu também sou contra hipocrisia. Pessoas falar que a pessoa que está abençoando a sua vida, o seu ministério, por exemplo, eu trabalho, eu sou advogado, eu tenho os meus processos. Ontem eu não consegui fazer live porque eu estava cheio de processo, reta final agora, até o dia 20, que vai entrar pelo novo CPC, que vai entrar na suspensão do prazo e os fóruns vão entrar de férias. Eu tenho o meu trabalho, certo? Mas você imagina uma pessoa que se esforça para viver pelo outro, aí ela não pode ser abençoada. Você não pode, do seu coração, ir lá e levar alguma coisa para essa pessoa? Ah, para, gente. A gente tem que parar de ser hipócrita. Qual que é o problema se eu quiser chegar aí e te abençoar? Porque tem gente que acha que quando Jesus recebeu os presentes dos magos, tem gente que acha que eles levaram um vidrinho só para Jesus. Um copo. Imagina um rei saindo de uma terra distante para levar um copo de mirra, um copo de ouro. Para, gente. Era presentes caríssimo que ele recebeu. Mas ninguém fala disso. Então temos que ser coerentes. Temos que ser coerentes, certo? Nem um extremo e nem o outro. Se Deus quiser abrir o seu coração para você ajudar alguém, ajuda mesmo. Ajuda porque Deus vai te abençoar. A Bíblia fala sobre isso. Se você faz alguma coisa para o pobre, você vai receber de Deus. Certo? Deus vai te recompensar sim. Certo? A gente não pode ir nem para uma teologia e nem para outra. A gente tem que ficar na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala de bênção, sim. A palavra de Deus fala de ajudar o próximo, sim. De sermos gratos, sim. Fala de ministério. Fala que a igreja tem 5 ministérios, sim. Então, sem hipocrisia, a gente não pode ser hipócrita nesse momento final. Né? Não é porque você se decepcionou com um pastor ou com uma igreja que todas não prestam, né, gente? Não é assim. Não é assim. Então você se decepcionou com a sua primeira namorada, aí você nunca mais namorou, você nunca mais casou. Não é assim as coisas. Existem corruptos? Existem. Tem uma meia dúzia aí, ou mais de meia dúzia, que a mídia coloca, mas é para roubar você, porque daí você fica voltado só para eles, entendeu? Então vamos vigiar, vamos abrir o olho, porque nós estamos na reta final. Nós estamos no fim. Amém. Olha só, isso é uma demonstração de amor, Batista, né? Querer mostrar os meus estudos ou um estudo bíblico aqui para outras pessoas. Deus abençoe a sua vida, viu? Isso você está contribuindo para o reino. Eu creio nisso. Então, gente, fica essa minha palavra para vocês. Aí, ó, o Orishimoa falando aí, esses presentes sustentaram Yeshua e a família durante 2 anos no Egito. Pois é. Então, gente, vamos voltar para a palavra. Tá na hora da gente voltar às raízes. Tá na hora da gente voltar às roots, às raízes da fé. Tá na hora, chegou o momento. De volta ao Éden. De volta ao Éden. Vamos voltar. Amém? Deus abençoe as suas vidas. Alguém tem alguma pergunta aí? Mas não complica não, viu? Não complica não, que eu tô devagar, eu tô aprendendo agora. Alguém tem alguma dúvida aí, alguma pergunta? Tem uns que perguntam, né, Rafa? Qual a sua denominação, Rafa? Qual é o seu pensamento sobre isso, sobre aquilo? Rafa, o que você faz da vida? Aonde você mora? Tem gente que é curioso, né? Mas tem que ser, né? Mas, ó, eu estou à disposição de vocês. Quiser mandar mensagem para mim no Facebook, no WhatsApp, quiser perguntar meu número, eu estou à disposição. Eu tenho um prazer de conversar com vocês. Não vai ser o tempo todo que eu vou poder atender todo mundo, mas tem tanta gente que me abençoa, manda uma frase de carinho, de respeito, e eu peço oração para vocês também, porque tem muita gente que se levanta contra. Você abre a boca para falar de Deus,
um monte de gente se levanta, é, pessoas enviam mensagens estranhas, sabe? Então ora para mim aí, ora para mim, que a oração tem poder, viu? Não sei se você lembra, mas família Mendonça, um beijo no coração, nós estamos juntos, viu? Estamos juntos. Rafa, a ceia com suco de uva é ceia? Olha só, eu vou dar um dado aqui, depois vocês pesquisem aí. Presta atenção. Eu acredito que é sim. Por quê? Porque na época da ceia que Yeshua ceiou, Altair, era a semana de Páscoa, né? E na semana de Páscoa, todo o fermento, toda a coisa levedada, ela tinha que ser tirada do meio do povo. Tinha que ser tirada. Então eu acredito, eu não aprofundei sobre esse assunto, eu posso mudar de opinião, tá, gente? Mas eu acredito que o suco de uva, sim. Agora, o que não é o pão com fermento. Isso daí vocês esquecem. Isso daí tá errado. Pão com fermento simboliza o corpo de Barrabás, não de Cristo. Porque o corpo de Cristo não tem fermento. O pão é sem fermento. Ok? E tomar separado. Primeiro comer o corpo, dar um tempo e depois tomar a ceia. Porque o corpo fala da cura. E o vinho fala do sangue e fala da nossa salvação, da nossa aliança. Amém? Tá respondido, Altair? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Você também, Luciano. Um beijo no seu coração, viu? Deus te abençoe muito. Que Deus faça você resplandecer a cada dia. Deus abençoe vocês, gente. Gente, alguém gostou aí do estudo aí? Se alguém gostou, todo mundo junto aí, dá uma curtida aí, manda um coraçãozinho aí. Vocês gostaram do estudo? O que vocês acharam? Quem não assistiu, assiste de novo, gente, porque esse foi o melhor estudo até agora. Eu vim sapecando outras coisas para chegar nesse ponto. Tom, eu falei isso, Tom, que ele não pode mais beber vinho até que ele volte. Não pode. Tem gente que endemonia nessas coisas, né? Tem gente que fica endemoniado, gente. Sério, sério, sério. O vinho não pode ter álcool e o pão tem que ser sem fermento? Batista, eu acredito que sim, mas eu não sou o dono da verdade. Esse é um estudo que eu penso. Pode ser que alguém encontre outra coisa aí. Porque Paulo falou que muitos comiam e bebiam da ceia sem esperar e muitos ficavam bêbados. Andréia, minha amiga, o que acontecia era o seguinte. Até vou responder outra pergunta. Olha só o que aconteceu. Na época de Paulo, gente, lá em Corinto, na Grécia, o que acontecia? Os ricos levavam pães e os ricos levavam vinho e tomavam. E os pobres não tinham dinheiro e eles ficavam só observando. Então o povo se embriagava, ficava bêbado, comia demais e os pobres ficavam chupando o dedo. E isso não é ceia. A ceia é uma aliança e os irmãos estão em comunhão. Você tem que esperar um pelo outro, certo? Tomar junto, certo? E por que eles se embriagavam e comiam muito? Aí Paulo fala assim, se você tiver fome, come em casa. Porque os ricos levavam pães, levavam jarras de vinho, tomavam eles com a família deles e os pobres ficavam chupando o dedo. É por isso, André. Onde você congrega? Meu Deus do céu, essa resposta é longa, irmão. É longa, porque eu falei já pro pessoal aqui. O meu pai é pastor, tá, gente? Meu pai é pastor, né? Ele tá até aqui. Eu ia apresentar, uma hora eu vou apresentar ele para vocês. A gente debate de Bíblia aqui, é fantástico. É Bíblia o dia inteiro na minha casa. Mas olha só, eu aprendi, ô Batista, eu tive aula com meu pai, né? Aprendi muita coisa com meu pai. Ele tá aí, ó, clicou lá. Ô pai, você tá online? Vem aqui no quarto aqui pro pessoal te conhecer, pai.
Olha só, é, é, eu aprendi muito com meu pai, mas eu estudei muito também com grandes pastores. Pastor da Assembleia de Deus, tem um pastor que foi o meu pastor que chama Gildásio José dos Santos, que me ensinou muito a Bíblia. Homem que conhece muito. É, aprendi com gente da Igreja Batista, tive aula com professores batistas, vai vendo. Aprendi com rabinos, muito com rabinos, rabinos ortodoxos, rabinos messiânicos, com muitos rabinos. Fui várias vezes na Heart Sion aqui em BH, que a maioria de vocês seguem. Eu adicionei um monte de gente, daí a maioria de vocês adicionei de lá, que é o Mateus, né? Sigam ele, um homem de Deus, que Deus levantou nesse tempo, Mateus Andona, é um homem de Deus. Ele e o pai dele, o reverendo Guimarães, né? Rabino, Deus abençoe o ministério deles. O Shula, né? Que é um homem de Deus, um cara simples, né? Abençoado também. Mas muitos pastores também americanos, muitos pastores americanos que eu tive o privilégio de estudar a Bíblia. E assim, gente, eu estudava de 8 a 12, 13 horas por dia a Bíblia. Por muito tempo. Por muito tempo mesmo. Muito tempo. Então, esse estudo aí, esse estudo foi um dos melhores, não foi, gente? Mas eu vou falar um negócio para vocês. O de amanhã vai ser melhor. Eu tenho uma surpresa. Eu tenho alguns amigos que eu quero apresentar para vocês, que eles vivem, assim, a gente tem a influência, assim, né? E eles pensam exatamente como eu penso, raízes também, de volta à palavra, e eles vão estar amanhã na live. Aí meu pai não veio, né? Maravilha. Olha só. Deus abençoe vocês. Antes eu respondi aí a sua pergunta. Rafa, você é uma bênção em nossas vidas. De volta ao Éden, de volta ao Éden. Daqui a pouco ele desce. Daqui a pouco a parúzia, parausia da cidade vai acontecer. Amém, gente? Vocês estão cansados já de ouvir eu falar, não estão? Vamos terminar, né? Diegão, meu grande amigo. Assiste depois, Diego. Você vai amar. Amanhã eu vou continuar esse ensino. Amanhã eu vou continuar esse estudo. Eu vou falar da morte dele. Vou falar sobre a morte de Jesus na cruz. Vocês vão ver que coisa maravilhosa. Pessoal, obrigado pelo carinho, viu? Chegando ao fim aqui. Alguém gostou aí? Dá uma curtida aí, gente. Esse estudo mereceu uma curtida aí? Imagina que esse botãozinho aí é um glória a Deus, um aleluia, um amém. Não sei o que vocês gostam de falar aí. Então, graças a Deus, graças a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, né? Não são os galhos que sustentam a raiz, mas a raiz que sustenta os galhos. Grande filósofa, profeta dessa geração, Andréia. Deus te abençoe, minha amiga. E, gente, quem chegou agora, depois assiste o vídeo lá. Vale a pena. Ficou longo, mas é um estudo maravilhoso esse. Maravilhoso. Vocês vão ler Apocalipse com outros olhos a partir de agora. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto. Eu sou o servo de vocês. Qualquer hora vocês me chamam, que nós estamos juntos. Um abração, um beijo no coração de vocês. Amanhã, pode ser às 9 amanhã. Que horário que é melhor para vocês, gente? Amanhã, quarta-feira. Pode ser às 22? Eu acho que esse horário é melhor. Pode ser às 22? Eu vou trazer 2 amigos meus aqui. Aí nós vamos fazer um som aqui também. Cantar uns hinos aqui. E vamos terminar essa revelação aqui amanhã. 22, 22. Está escrito já no céu, às 22. Aí, ó, todo mundo 22 endossando. 22 horas. Ô, Diegão, mas vê se chega às 22, viu, Diego? Você tá pregando muito. Você fica pregando muito. O Diego vai vir aqui na minha terra pregar. Pregador também. Tem um canal lá. Gente, vocês têm que seguir os outros aí.
Meu pai não quis vir, não. Meu pai é vergonhoso, viu, André? Obrigado, viu, gente? Tem gente que assiste, e isso não é pra minha glória, não, mas isso é pra glória de Deus. Olha como é que o povo tá sedento. Eu vou falar isso, vou encerrar. Tem gente que assiste da Coreia, tem gente que está assistindo da Europa, que eu tenho informação. Tem gente que está assistindo dos Estados Unidos. Tem gente de toda a parte do Brasil. E tem gente da cidade que não é evangélico, que não é messiânico, que não é nada, que nem acredita em Deus e que liga só para ver o que eu vou falar. Aí nós manda bala na Bíblia e a gente só fala, mas o Espírito Santo vai te convencer. Vai te convencer. É, Orlando, não tem horário de verão, né? Pois é. Esse que é um problema. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto, gente. Um beijo no coração. Um beijão para vocês. Tô à disposição de vocês. Tchau.